Bom dia, esse é o bate-papo de hoje. Hoje é o último capítulo do Evangelho de Marcos. Nós estamos encerrando aqui o segundo capítulo desde essa leitura diária, seguida. Está sendo esse o bate-papo, fora algumas coisas, e hoje eu começo falando assim. Tem várias coisas assim que a gente usa, para falar, Então, adesivo, placa, tá nervoso, vai surfar, vai pescar, vai viajar, E eu ontem falei, vou começar a ler um salmo específico. Cara, eu não consegui terminar, E aí hoje eu li, Então porque realmente é longo, é o maior salmo, é o maior capítulo da Bíblia, É o Salmo 119, são 176 versículos, se eu não me engano. E realmente é ótimo, é muito bom. Então essa é a minha sugestão de leitura. Claro que vai ter que ter um tempinho e tem que ler até o final. Vamos à leitura aqui de hoje, que é o capítulo 16, para encerrar o Evangelho de Marcos. Ele vem falando da ressurreição do Senhor. Jesus aparece a Maria Madalena. Jesus aparece a seus discípulos. O Senhor dá uma missão aos apóstolos e a ascensão. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E de manhã cedo, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro ao nascer do sol. Elas diziam umas às outras: quem rolará para nós a pedra da entrada do sepulcro? Porém, levantando os olhos, viram que a pedra fora retirada. A pedra era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de roupa branca, e ficaram espantadas. Porém ele lhes disse: não vos assustais. Estais buscando a Jesus Nazareno, o crucificado? Já ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro: ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, conforme ele vos disse. Elas saíram e fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de grande temor e assombro, e nada disseram a ninguém, porque tinham medo. Na manhã do primeiro dia da semana, ressuscitou e apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem expulsara 7 demônios. Ela se foi para anunciá-lo àqueles que estiveram com ele, e que estavam se condoendo e chorando. Eles, ao ouvirem que ela estava vivo, e que ela o vira, nisso não acreditaram. Depois disso, manifestou-se, entre outra forma, a 2 deles que estavam a caminho do campo. Eles foram comunicar aos outros, mas eles também não creram. Por último, manifestou-se aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido nos que o viram, depois de haver ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes com as mãos, e se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Porém as mãos sobre os enfermos e os curarão. E assim o Senhor, depois de lhes falar, foi recebido acima do céu e assentou-se à direita de Deus. Eles saíram e pregaram por todas as partes, cooperando o Senhor com eles e confirmando a palavra por meio de sinais que o acompanhavam. Bom, gente, esse foi o último capítulo. Ele é mais curto, A gente está encerrando aqui os últimos momentos de Cristo. Ele vem escrevendo sobre esse momento da vida de Cristo. E interessante aqui, que o anjo que está sentado dentro do sepulcro de Cristo, ele fala: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Quer dizer, Pedro aqui já está separado dos outros, É aquele que o tinha negado 3 vezes, E aqui ele está grifado, É bem interessante isso,
porque mostra que, eu entendo assim, né, que é aquele que brigou com Jesus, que falou que não, você não pode morrer porque você é o Filho de Deus e tal, se esquecendo de todas as escrituras, que ele veio para cumprir todas as escrituras, falava o tempo todo nisso. E Pedro, mesmo assim, não aceitando, quer dizer, ele não aceitando a morte de Cristo, ele estava não aceitando que ele veio para cumprir as escrituras. Consequentemente, não aceitando que ele era Jesus Cristo efetivamente, né? Filho de Deus, que veio ser o rei do reino espiritual e não o rei do mundo, né? E foi repreendido. Satanás que estava nele, afasta de mim, Satanás, é isso que ele fala. E depois Pedro, Jesus fala que ele vai negar 3 vezes, né? Antes do galo cantar 2 vezes. E ele, não, de jeito nenhum e tal, e ele vai e faz, né? E então eu vejo que não é porque hoje talvez você não acredite, talvez hoje você tenha dúvidas no seu coração, talvez hoje você esteja estudando, esteja lendo, já esteja seguindo até, mas tem momentos de dúvida com alguma coisa, para dizer para você que isso é normal. Se essas pessoas que estavam próximas e vendo tudo com os próprios olhos, por alguns momentos duvidaram, né? E nem por isso elas foram colocadas de lado, muito pelo contrário, elas permaneceram ali. No permanecer delas, elas foram alçadas a condições aí inimagináveis, né? De fazer milagres e de levar o evangelho. E a partir desses 11, a princípio, né, que foram 70, Jesus mandou os 12 para um lado e 70 para o outro. Isso depois escolher esses 12. E isso é uma outra coisa que também me chama a atenção, que é, esses 12 voltaram não tão contentes quanto os 70 que foram. Os 70 voltaram entusiasmadíssimos, né? E aqueles 12 nem tanto, né? Isso então, quando a gente diz através de 11 homens, muitas vezes foram 12 por causa desses discípulos, se levou a mensagem, foram muito mais do que esses 11, né? Teve aqueles 70 que também levaram. Agora, a missão que ele deu, né, foi a esses 11, né, falando para eles irem e levarem o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura, né, do mundo, né? Então, através de um homem, foi dada uma missão a 11, e hoje o cristianismo é o que é no mundo, né? Então, realmente não é qualquer coisa, né? É o livro mais vendido na história, né? Não tem outro, é o que tem mais tradução, e nele está escrito apenas aquilo que é necessário para se crer, né? É o que está falando lá em João. Então eu vou me despedindo desse evangelho por agora. Você pode ler, também lembre da leitura do Salmo 119, né? Com alegria, porque depois de ver tanta tristeza do sofrimento de Jesus, aqui a gente vê do renascimento dele, e que realmente ele morreu para viver a vida eterna, né? Então, sentado ao lado do Pai. Então é isso que eu queria falar para vocês. Um beijo no coração, um bom dia, fiquem com Deus, amém.